Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus conosco a cada semana. Seja conosco. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem, ao estudar a tua palavra. Guia suas bênçãos em nome de Jesus. Pedimos. Amém. O tema da semana é o Evangelho, pecado e a lei. São coisas fundamentais que todos nós temos que entender, porque Deus é a verdade. Se Deus é a verdade, um dia a verdade ela vai prevalecer. Então, Salmos 119, 93, 94 nos diz assim: Nunca me esquecerei dos teus preceitos. Então, nós temos que fazer isso também. Não esquecer dos preceitos. Preceitos são aquilo que Deus nos ensina, como leis, estatutos, regras, conselhos, né? E para isso nós temos que estar lendo a Bíblia diariamente, a Escritura diariamente, e relembrando o que Deus nos fala. Diz: Pois é por meio deles, por meio desses preceitos, né, os ensinamentos de Deus, que me tens dado a vida. A gente pensa que a vida é porque a gente come, né, comida, se alimenta, faz exercício, né, vai ao médico. Não, não é por isso, não. Isso aí são coisas, né, que só, como se diz, por dizer assim, remedia um pouco, mas não nos mantém a vida. Quem nos dá a vida é Deus. E até essas condições aí é Deus também que nos dá para que a gente possa ter um pouco melhor de qualidade de vida. E aqui diz: Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Então, para a gente temos que estar cada dia buscando entender a palavra de Deus e o que Deus nos ensina. Mateus 15, de 8 a 9, diz assim: Este povo, Jesus chegou o momento e falou para o povo algo sério. Este povo se aproxima de mim com sua boca. Então, as pessoas estavam falando. Me honra com os seus lábios. Pode até honrar, seja, falar bem, né? Mas seu coração está longe de mim. Então, às vezes, a gente também pode estar praticando atos como esse, né? Está longe de Deus, mas está fazendo uma imitação, né? Como Jesus chama de hipócrita. Hipócrita é aquele, sabe o quê? É a pessoa que está enganando e tentando se enganar. Mas em vão me adoram. Por que diz que Jesus está dizendo que em vão adoram? Porque ensinam doutrinas que são preceitos de homem. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar seguindo doutrinas que são ensinamentos. Doutrina significa ensinamento. De quem? De seres humanos, e não de Deus. Então, como é que nós vamos saber que é de Deus? Pela palavra. Por isso que Jesus, ao combater Satanás, ele falou o quê? Está escrito. Jesus citou, está escrito. Para nos fazer lembrar que na palavra dele é que está o quê? As doutrinas de Deus, e não de homens. Salmos 19:8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos. Por que Jesus disse que a gente tem que seguir os ensinamentos e a doutrina de Deus? Porque eles são retos, ou seja, nos guia no caminho correto, reto no sentido correto aqui. E nos faz o quê? Alegram a nossa mente. O coração aqui é mente. O mandamento do Senhor é puro. Então, o que Deus nos dá, a mandamento, já é lei de Deus, é o que? É puro. Puro no sentido que não há mácula, não há impureza, né? Nos faz bem. E faz o que conosco? Ilumina os nossos olhos. E aqui esses olhos podem tanto ter os olhos da fé, os olhos espirituais também, como os olhos também que nós temos para ver. Gênesis 26:5 diz: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Muitas pessoas às vezes citam Abraão, né, como o pai da fé. E foca, né, que importa só é a fé, né? Não, só que a Bíblia diz lá em Gênesis que Abraão tinha fé e por ter fé ele obedeceu à voz de Deus. E fez mais o quê? Guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, naquela época já tinha as leis. Essas leis não foi dadas somente quando Moisés apareceu. Interessante pergunta, né? Moisés recebeu a lei que era conhecida já por Abraão. E aqui está dizendo as minhas leis, os meus estatutos, os meus preceitos. Então, nós podemos entender que a lei foi dada para Adão e Eva, e ela foi passada de geração em geração. E os povos, as pessoas foram esquecendo ou rejeitando isso, mas elas já existiam. Quando Deus diz, né, que dá novamente a lei ao povo de Israel, foi para relembrar, não foi porque foi dada pela primeira vez. Senão Abraão aqui não conheceria, né, as leis, nem os estatutos, nem os preceitos.
1 João 5,11 diz: o testemunho é esse. Testemunho é o quê? A certeza de que aquilo é verdadeiro, né? Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então, Jesus, tornando-se humano, nos garante o quê? A vida eterna. Amém? Romanos 2, de 7 a 8, diz: a saber, a vida eterna é dada para quem? Aos que com perseverança em fazer o bem buscam a glória, honra e incorrupção. Então, nós temos que ser perseverantes em fazer o bem, em buscar a glória, em honrar a Deus e ser e também não se envolver com a corrupção ou impureza. Isso não quer dizer que isso é que vai nos salvar, mas isso é consequência da salvação. Então, se nós não estamos buscando fazer o bem, não estamos buscando a glória de Deus, não estamos buscando honrar a Deus e também se não se envolver com corrupção, a vida eterna vai ser difícil para a gente. E aqui diz, ó, mas indignação e ira aos que são contenciosos, né? Aqueles que contenciosos vêm de contenda, causam dificuldade, causam problema, contenda, desobedientes à verdade. Então, essa contenda aqui em relação a Deus. Eles estão combatendo a Deus, estão desobedientes à verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Porque Jesus chega aqui em João 17, diz o quê? Que a palavra de Deus é a verdade. Vamos ver? Para a gente relembrar aqui. Então, as pessoas estão combatendo o quê? A palavra de Deus. João 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Então, aqui voltando, então eles são desobedientes à palavra de Deus. E obedientes o quê? À iniquidade. E nós vamos ver daqui a pouco o que é iniquidade. Iniquidade é o quê? A transgressão da lei. Como é que a gente transgride a lei? Desobedecendo a palavra de Deus. E diz João 17,3, Jesus fala também, a vida eterna é essa. Quem quer ter vida eterna? Eu quero. Se você tiver também, preste atenção. Que conheçam a ti por único Deus verdadeiro. Então nós temos que entender que só há um Deus verdadeiro. Quem é? Pai, Filho e Espírito Santo. E também conhecer quem? A Jesus Cristo. Porque sem Jesus ninguém vai ser salvo. Sem Jesus Cristo. A quem Deus, o Deus verdadeiro, enviou. Então nós podemos ver aqui que na vida, meus irmãos, todos nós podemos começar bem, tem alguns que começam mal. Então começar não quer dizer nada. O que importa é como você termina a sua vida. Então, por isso que a gente tem que perseverar em fazer o bem. Aqui vemos o caso de Juízes, né, 14, 1 a 2, a história de Sansão. Sansão começou muito bem. Ele recebeu orientações, né? O anjo deu para o pai e a mãe, e esses pai e a mãe seguiram e orientaram bem, né? Sansão. Mas diz que em determinado momento Sansão desceu a Tímina. E vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai a mulher. Aqui o problema, não vou dizer nem que é essa mulher, porque ela era filisteia, porque teve as mulheres moabitas, né, que seguiram, né, casou com Boaz, né, a Ruth. Então aqui era uma mulher que não temia Deus, esse aqui é o problema. E diz depois, Juízes 16, de 1 a 3, diz, e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Então Sansão se envolvia, né, com a prostituição, com a fornicação, né? E isso abriu um caminho para a perdição dele. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, a toda noite estiveram sossegados, né? Então eles armaram a armadilha, né? Tentaram matar Sansão. E até a luz da manhã lhe disseram que esperar, e então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, à meia-noite se levantou, travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, pegou a porta da entrada da cidade, tinha muita força, né? Juntamente com as trancas, e a tomou, pondo-a sobre o ombro, levou-o para cima, até o cume do monte que está de fronte de Adão. Então ele também tinha o quê? Presunção. Deus tinha dado poderes para ele, e ele abusava desses poderes de forma presunçosa. O que é presunçosa? Confiados em si próprio e não em Deus. Usando os poderes de forma, né, para se exaltar. É outro caminho perigoso.
E diz aqui que depois de um tempo, Satanás é esperto, né? Ele vai fazendo os atos, né? Para que a gente uma hora é pego, né? Então, Juízes 16, 4, 5 diz que depois disso aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era o quê? Dalila. E nós já sabemos a história, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê que consiste a sua grande força, e com quem poderíamos assenhorarmos nele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então o fim dele foi sendo preparado, Satanás. E até que ele chegou foi a situação de crítica, né? E aqui tem Eclesiastes 7:26, diz: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Quem falou isso aqui foi Salomão. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Isso foi isso que aconteceu com Dalila em relação a Sansão. Quem for bom diante de Deus escapará dela. Se Sansão temesse a Deus, ele tinha escapado. Mas, infelizmente, diz aqui, mas o pecador virá a ser preso por ela. Ele foi. Mas no final, Sansão ainda consegue fazer um bom ato. Ele se arrepende e Deus dá para ele a vitória. Amém. Mas não precisaria chegar a esse nível. Nenhum de nós, Deus quer que chegue a esse nível de sanção. 1 Coríntios 10, de 12 a 13, diz assim: aquele, pois, que cuida em estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então, Deus, meus irmãos, ele vai nos instruindo. Se nós estamos estudando a palavra dele, Deus vai nos instruindo, nos tirando das armadilhas de Satanás. E diz aqui, ó, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que nós podemos. Se a gente for humilde, se a gente confiar nele, temer a ele, antes com a tentação, dará também o escape. Então Deus, não é Deus que traz a tentação para mim, para você. Quem é que traz? Satanás. Mas Deus, né, vê a tentação. E se nós somos humildes, se a gente confia nele, ele nos dá o quê? O escape, para que possais suportar aquela prova. Oh, glória, né? Deus nos abençoe. E nós sejamos vitoriosos junto com ele. Mateus 6, de 2 a 4 diz: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Quem é o hipócrita aqui são as pessoas, hein? No original são atores, pessoas que estão o quê? Representando algo que não é verdadeiro. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, não devemos buscar exaltação própria. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, olha o que Jesus nos orienta, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não devemos fazer propaganda. Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então Deus não quer alarde, e sim que te faça o que é correto e o nosso melhor. Mateus 5:28 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar. No original, né? É eptumeu. Eptumeu significa virar-se por uma coisa. Então, você olhar para a mulher e virar-se para ela, né? Como diz, ter desejo por ela, ansiar por ela, desejar ardorosamente. Então, aqui essa palavra cobiça, no original é cobiça. É desejar ardorosamente, né? Ansiar. Né? E aí tem que separar, né? Você vê uma mulher que é bonita, né? Ou um homem que é bonito e ponto final. Agora você passar a ter desejo ardoroso, ansiar por, ter desejo, né, de ter ou possuir aquela pessoa. Aí a Bíblia diz, passa-se a cobiça. Por isso que Deus diz, não cobiçará as coisas dos outros, do próximo, nem a mulher do próximo, nada que seja do próximo. Também a palavra pitomeu é usada também nesse sentido aqui para a gente entender. Ó. Lucas 15:16. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Né? Então ele ansiava, desejava ardorosamente o que? Comer aquelas bolotas que os porcos comiam e mais ninguém lhe dava. Então esse é o sentido da palavra desejar ou cobiçar. 1 Coríntios também 10, 5, 6 também usa a mesma palavra, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos. A mesma palavra pitomeu. As coisas más, né? Ou seja, desejar ardorosamente, ansiar, né?
as coisas más como eles cobiçaram. Então, trata-se da cobiça. Aqui são barreiras que impedem nosso relacionamento verdadeiro com Deus, né? Como nós vimos aqui exemplos, né? Que Deus abençoe a mim e a você. Que nós possamos estar cada dia, meus irmãos, lutando. Tem mais questões aqui que Deus, Jesus e Deus nos informa e devemos prestar atenção. Está lá em 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis, a palavra original é crino, antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Nós não devemos o que? A palavra crino é escolher, aprovar, apinar, determinar, resolver, decretar, pronunciar uma sentença. Então aqui, esse julgar aqui não é fazer uma avaliação. Nós não devemos que pronunciar a sentença, porque o único que decreta ou pronuncia a sentença, quem é? É Deus. O único que tem capacidade de condenar alguém é Deus. Nós podemos observar o ato e dizer, esse ato aqui não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a vontade de Deus, mas a pessoa pode ser salva ainda. Eu não posso condenar essa pessoa. A condenação é só quando houver o quê? O julgamento, tanto dessa pessoa como o meu também. Aqui em Mateus 5, 44, 45 diz também, eu, porém, vos digo, amai. Na original, agapau. Agapau significa dar boas-vindas. Gostar muito, olha, é forte isso aqui, ó. Amai os vossos inimigos. Então, gostar muito dos vossos inimigos, contentar-se, né, com os vossos inimigos, né, é coisa difícil. Isso Jesus está dizendo. Contentai-se com os inimigos, amai fraternalmente seus inimigos, bendizei os que vos maldizem. Meus irmãos, isso aqui é um dia, é oração e jejum. Fazei bem aos que vos odeiam, né? Não pagar o mal com mal, então mal com bem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso pode estar acontecendo até dentro da sua casa, né? Um parente, né? O próximo, né? Você está sendo maltratado ou perseguido. Pode acontecer. E Jesus está dizendo que tem que orar, amar, bendizer e fazer bem. Isso, meus irmãos, a gente não faz sozinho, só com Jesus. Jesus diz, para que sejais filho do Pai que está no céu. Isso é uma luta diária, viu? Nossa. Porque Deus faz o quê? O seu sol se levante. No original a palavra, né? Levantar é anatelo. Sabe o que significa para anatelo? Subir. Fazer subir. E aí eu trago novamente aqui um assunto, né? Deus, Jesus, o Criador está dizendo que o sol é quem sobe, é quem se levanta sobre os maus e os bons, e não a terra. E tem a teoria que diz que o sol está no centro e a terra que está girando em redor do sol. Mas não, mas depende do referencial. Não. E Jesus não está falando de referencial, não. Jesus está falando que o sol é quem sobe. O sol é quem se move aqui. É isso que Jesus está dizendo. Assim como ele disse também o quê? Como a chuva desce sobre o justo e injusto. Aqui não depende de referencial, não. A chuva desce. Isso aqui é literal, meus irmãos. Estamos atenção. Né? Tem muitas coisas que estão sendo ensinadas que não estão de acordo com a Bíblia, né? Na ciência. Mateus 5,22 diz, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, a palavra encolerizar é orgizo. Orgizo significa provocar, despertar a ira, ficar irado. Ou seja, provocar o irmão. Será réu de juízo. Então, é a pessoa que provoca, causa o problema. E qualquer que chamar seu irmão de raca, no original a palavra raca é insensato. Ou seja, chamar o irmão de insensato. Né? Por que nós não devemos falar isso? Né? Aqui diz, será réu do sinédrio. Porque nós, não, às vezes, não temos capacidade de julgar se a pessoa está sendo insensata ou não. Agora, se ela está contrária ao que a Bíblia diz, aí a Bíblia diz que quem são as pessoas insensatas? Quem são essas pessoas insensatas? Que não temem a Deus, que não respeita a Deus, que é desobediente para com Deus. A Bíblia diz que são o quê? Tolos e insensatos. Aí a gente pode dizer, ó, você está agindo de forma insensata, de acordo com a Bíblia. Aí nós podemos citar.
mas não baseado no meu próprio pensamento, na minha própria razão. E diz: e qualquer que chamar alguém de louco será réu do fogo do inferno. Então, no julgamento final, você pode até fazer parte, né? Esse fogo do inferno aqui é a segunda morte. Então, meus irmãos, qual é o conselho que Deus dá para mim e para você? Está lá em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A gente não consegue, meus irmãos, vencer o mal sem o bem. Nós temos que fazer uso do bem para vencer o mal. É igual exemplo, se você tiver um copo cheio de veneno, o que você pode fazer? Metade de veneno, né? O que você faz? Você pode encher ele de água até que ele transborde e derrame todo o veneno que está ali naquele copo. Você vai colocando água, colocando água, colocando água, colocando água, uma hora o que acontece? Todo o veneno vai sair. Então você vence o mal com o bem. Você tem que transbordar de bem para que o mal saia. Isso eu tirei isso como lição. Você não pode dizer, eu vou vencer o mal sem fazer nada. Não existe essa opção. Só tem uma opção: fazer o bem. Romanos 3,20 fala sobre a lei de Deus. E a lei de Deus está relacionada com fazer o bem. Diz: pois nenhuma carne será justificada diante de Deus, né, pelas obras da lei. Por quê? Porque nenhum de nós praticamos boas obras. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E desde que Adão e Eva pecou, todos nós somos pecadores, condenados. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Na versão, sabe onde? Almeida Revista Atualizada. Já na Almeida Revista Corrigida diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Então, o pecado é o quê? Lá é transgressão da lei, é a mesma coisa que iniquidade é o quê? Transgressão da lei. Porque o pecado é iniquidade. Então, o que é iniquidade? Quando você vê na Bíblia, significa transgressão da lei. Que lei? Aí tem várias leis da Bíblia. Tem a lei dos 10 mandamentos, tem as leis naturais, tem a lei sobre como comer, beber, tem leis como com quem casar. Tudo é lei. Está lá Levítico 11, Levítico 18, né? Tem também, né, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Né? São tudo leis. E ainda Jesus estabeleceu mais leis ainda. Hein? Por exemplo, lavar pés e Santa Ceia. É lei. É lei. É Deus que Jesus estabeleceu. Salmo 51,5 diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Como eu falei, né? Nós já nascemos pecadores. Naturalmente, nós estamos condenados. Por isso que não adianta dizer, eu vou praticar a lei e por isso eu estou salvo. Não, está perdido, porque as práticas das obras que a gente faz são imperfeitas, desde o nosso nascimento. Mateus 22, 37, 40 diz: Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Jesus disse que é o quê? Esse é o primeiro grande mandamento. E ele é expandido nos 4 primeiros mandamentos, né? Dos 10 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? Não terás outro Deus diante de mim, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? Acima de todas as coisas, né? Não terá o nome de Deus em vão, né? Não farás imagem e guarde o sábado. Relacionado com o quê? Com amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o quê? Semelhantemente, amarás o teu próximo como a ti mesmo, envolve o quê? Né? Não matarás, não adulterarás, né? Honrará pai e mãe, não furtarás, né? Não jurará falso testemunho, não cobiçarás, né? Porra do próximo, né? E Jesus disse: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, toda lei, e depois ela é expandida, né? Em leis naturais, leis sobre alimentação, várias leis, decorre, ou seja, são consequência desses 2 mandamentos aqui. A lei dos 10 mandamentos também vem por causa desses 2 mandamentos, que são os principais. E os profetas, porque tudo que Deus revelou aos profetas na Bíblia, nós conhecemos. E aí, Isaías 8,16 diz assim: liga a lei, tela a lei entre os meus discípulos. Meus irmãos, é coisa séria. Deus diz que a gente tem que ser ligado ao testemunho. O que é o testemunho? Testemunho é a palavra de Deus.
Tá lá em Apocalipse, né? É o espírito de profecia. Apocalipse 19, né? 19, né? 10. Olha o que diz aqui. Lancei-me a seus pés para adorar, e ele disse: olha, não faças tais coisas. Então, João estava, né, próximo dos anjos, né? E ele quis, né, ficar de joelho. E ele disse: não faça isso, não, o anjo. Sou teu conservo e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Então, o que é o espírito de profecia? A Bíblia, as Escrituras, é o espírito de profecia. E tudo aquilo dos outros que Deus revelar. Nós acreditamos que a irmã White também faz parte do espírito de profecia, porque Deus revelou para ela, está de acordo com a Bíblia. Não que a gente vai dizer que ela está acima, não, ela faz parte do espírito de profecia, mas ela é todo espírito de profecia, não. O principal é a Bíblia. Sempre foi e sempre será. Porque ela foi sendo dada ao longo de cerca de 1.500, 1.600 anos. Então, o que vier depois tem que estar de acordo com o que já foi escrito. Porque Deus não mente. Então, Deus está dizendo o quê? Que nós temos também que ser selado. Então, a lei é que nos sela. E nós vemos o quê? Que tem um decreto. Vai haver um decreto dominical também que vai selar as pessoas, ó. Eita, coisa séria aqui, ó. Apocalipse 13 diz sobre um decreto, né? Que faz que a todos os pequenos, ó, os grandes, ricos, livres, servos, seja posto o quê? Um sinal. Sabe o que essa palavra sinal aqui é? Selo. Mesma coisa. Na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender e não tiver o quê? O sinal ou selo, ou o nome da besta ou o nome do seu nome. Então, se o selamento de Deus envolve a lei, então o sinal da besta envolve o quê? A desobediência à lei. A desobediência à lei. Então, vai ensinar as pessoas a desobedecer à lei de Deus. E nós podemos ver que tem muitos religiosos e religiões fazendo isso, ensinando as pessoas a desobedecer à lei de Deus. E aqui, Isaías 8:20 diz o quê? A lei e ao testemunho, novamente. Que lei é essa aqui? Essa lei principal, que é dos 10 mandamentos. E o testemunho, que é o testemunho, nós já sabemos que é o espírito de profecia, que é as escrituras, os profetas. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. E essa alva aqui é quem é? Jesus. Nunca vão ver Jesus na eternidade. Salmo 119, 142 diz o que? A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é o quê? É a verdade. Por que a lei de Deus vai permanecer para sempre? Porque ela é a verdade. Assim como Jesus falou que a tua palavra é a verdade, a lei de Deus também é a verdade. E também, Deuteronômio 32:4 diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita. Quem é? Deus. Porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, tá vendo? Então, Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, elas não vão mudar. Elas são equivalentes a Deus. E nele não há injustiça, justo e reto é. Amém? E a lei não vai mudar. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. E a lei também da alimentação muda? Deus não mudou essa lei, não. Tem pessoas comendo coisa aí que Deus proibiu. E a lei dos casamentos, Deus mudou? Também não mudou. Tem gente casando aí, dizendo que está casando, não está casando. Casamento para Deus é o quê? Homem se une à mulher e os dois se tornam o quê? Uma só carne. Acabou. Não tem outro casamento, outra forma, não. João 14:6, Jesus também diz que disse-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus também, meus irmãos, é a verdade. É o caminho para o céu. E também é o autor da vida. E ele ainda diz mais, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ainda diz mais, que ele é o Pai. Ele respondeu isso aí, lá em João 14. Amém? E aí Jesus chega e diz o quê? Em Mateus 5, 17, 18. Não cuideis, assim, não fique pensando, né? Não fique especulando que vim destruir a lei e os profetas. Quem são a lei e os profetas aqui? Os 10 mandamentos e os profetas o quê? É as escrituras. Que escrituras é essa que existia? Era o Velho Testamento, nunca foi o Novo. O Novo não tinha sido escrito ainda. As pessoas falam que só vale o Novo. Olha, Jesus não estava falando de novo aqui, não. Jesus está falando, sabe o quê? Das escrituras que ia de Gênesis a Malaquias. É o que existia.
Não vim abrogar, sabe o que é abrogar? É retirar, anular, né? Extinguir, mas vim o quê? Cumprir. O que é cumprir? Tornar pleno. Eu cumpri uma profecia. Jesus veio o quê? Cumprir o que estava escrito. Não veio para abolir, extinguir. Porque ele disse, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, ó, nem passou, e Jesus disse que nem vai passar, nem um J, nem um tio, que são as melhores letras que existia no alfabeto, né, hebraico, vai ser omitida a lei sem que tudo seja cumprido. Então, tudo vai... É difícil você pegar essas passagens aqui e dizer que a lei foi abolida. João 14:15, Jesus chega e diz, se me ama, guarda o que? Os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Jesus está falando que tem que guardar, se amar ele. Ele já falou, lei e os profetas. João 15:13-14, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem fez isso? Jesus. Por mim e por você, ele deu a vida. Vós sereis meus amigos. Você quer ser amigo de Jesus? Ou Jesus falou, o que é que faz? Se você fizer o que eu vos mando. E o que ele está mandando? Se me ama, guarda os meus mandamentos. Romanos 6:28 ainda diz o quê? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então, Jesus nunca falou, a Bíblia nunca falou que nós somos... O que é justificado? Você tem uma pena e essa pena você não consegue pagar. Então, Jesus paga por você e ele se significa o quê? Justificar. Olha, ele está culpado, ele está em dívida, mas eu vou pagar a dívida dele e ele está livre por isso. Isso significa justificar. E é por quê? Pela fé. Por que é fé? Confiança. Confiança em Jesus. Eu não consigo fazer nada para resolver o meu problema. Isso também materialmente falando. Tem coisas na nossa vida que acontecem, problemas que você não consegue resolver. Só Deus consegue resolver. E só vai resolver isso o quê? Pela fé, pela confiança que você tem em Deus. Eu tenho confiança em Deus. Estou aprendendo cada dia mais. E Deus, sei que Deus vai resolver problemas que eu não consigo resolver. Tem as obras da lei. Então, eu não vou conseguir praticar obras suficientes para resolver esse problema da salvação. Romanos 3, de 30-31, diz, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. O que é a circuncisão? É aqueles que fizeram circuncisão, como Abraão e os descendentes dele. Então, Deus justifica também? Como? Pela fé. E, por meio da fé, também os que não fizeram a circuncisão. Está vendo? Todo mundo, tanto que fizeram a circuncisão, como os que não fizeram a circuncisão, vai depender de quê? Da fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo pergunta aqui. De maneira nenhuma. Antes estabelecendo a lei. E alguns dizem, foi Paulo que estabeleceu isso aqui. Não, toda a Bíblia está falando sobre isso. Vamos ver, passar daqui a pouco, Tiago dizendo isso. Ó. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, nós vamos ser julgados por qual lei? A Bíblia diz que é lei de que da liberdade. Porque se Deus te justifica, você vai ser livre de quê? Do pecado. Porque o juízo será sem misericórdia, ó, sobre aquele que não fez misericórdia. O que é misericórdia? É você dar à pessoa aquilo que ela não merece receber. Isso chama-se misericórdia. Então, se Deus fez isso por mim, a gente tem que aprender a fazer pelos outros também. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o julgamento é que todos nós seríamos condenados. Mas, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Que coisa, né? Apocalipse 14:6 diz que isso se chama o quê? Evangelho eterno, essa mensagem. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Anjo significa mensageiro, né? Dá uma mensagem que tinha o quê? Um evangelho eterno. Por que é eterno? Quem é que é eterno? Deus. Mas esse evangelho vem de quê? De Deus. Então, como Deus é eterno, e a mensagem que ele deu também vai ser eterna. Eterna nos seus efeitos, na sua duração. Para fazer o quê? Proclamar os que habitam sobre a terra, proclamar para todos nós, para mim e para você, ó, a toda nação, a toda tribo, língua, proclamar o quê? O evangelho, que o evangelho significa o quê? Boas novas. Que são essas boas novas? É o que está na Bíblia. Deus te salvou. Deus morreu por ti na pessoa de Jesus Cristo. Deus te salva pela fé. Isso chama-se o quê? Evangelho. Romanos 10:4, nós somos salvos pela fé para guardar a lei. No céu nós vamos guardar a lei.
Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei, que alguns usam essa passagem aqui, o fim no sentido que vai exterminar, vai acabar. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Sabe o que fala no original? A palavra é telos. O fim do qual todas as coisas se relacionam. O objetivo, o propósito. Então o objetivo da lei, o propósito da lei é quem? Jesus. Então, a lei nos leva para quem? Para Jesus. A finalidade da lei é nos lembrar de quem? De Jesus Cristo. Para que nós sejamos o quê? Justificados. Todos aqueles que creem. É o que está escrito na Bíblia. Hein? E muitas pessoas têm deturpado isso. Mateus 7, 21, 23 diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Olha, coisa bem séria. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? No céu. Então Deus está onde? No céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então alguns vão fazer profecias, e essas profecias vão funcionar? Vão. Outros em teu nome vão expulsar o quê? Demônios. Então tem pessoas que vão expulsar demônios e isso vai ocorrer. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, eles vão fazer o quê? Sinais e milagres. Então, nem sinais, nem milagres, nem expulsão de demônio, nem profecias quer dizer muita coisa. Porque Jesus diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Quem é que estava capacitando essas pessoas aqui? Profetizar, expulsar demônios, fazer sinais maravilhosos. Sabe quem era, meu irmão? Era Satanás. Junto com os demônios. Coisa muito séria. Sabe por quê? Jesus diz, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Que é iniquidade? Transgressão da lei. Então não adianta, Jesus está dizendo aqui, você fazer curas, expulsar demônios, fazer sinais e maravilhas, profetizar, se você está transgredindo a lei de Deus e ensinando os outros a transgredir, dizendo que ela não tem validade. Coisa é séria. Provérbios 10, 29 diz, o caminho do Senhor é fortaleza para quem? Para os retos. Então, qual é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tu me ama, guarda os meus mandamentos. Mas ruína virá para os que praticam a iniquidade. O que é iniquidade aqui? A transgressão da lei. O que é praticar? É você fazer de propósito, ainda ensinar os outros a fazer. Provérbios 16, 6 diz o quê? Pela misericórdia e pela verdade se purifica o quê? A iniquidade. Se purifica o quê? A transgressão da lei. Então, todos nós transgredimos a lei, sabia? Todos nós somos pecadores. Mas a gente não pode ensinar agora que Deus, né, aboliu a lei, porque ele disse que não aboliu. Nem dizer que agora não tem validade, porque ele não falou isso. Então, não devemos mentir. Devemos falar o que Deus falou. E usar de misericórdia e falar a verdade, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E diz, pelo temor do Senhor, pelo respeito, consideração que você tem com Deus, não deturpe a Bíblia, não deturpe as Escrituras. Os homens se desviam do mal, então as pessoas vão se desviar do mal se eles estão conhecendo a verdade. E aqui, Ezequiel 28, 17, 14, 17, diz assim, tu eras querubim ungido para proteger. Aqui fala só de Satanás, de Lúcifer. Tu era o quê? Querubim ungido, foi criado para proteger. Eu te estabeleci, Deus estabeleceu ele. Onde? No Monte Santo de Deus estavas, onde Deus habitava. No meio das pedras afogueadas você andava. Já era perfeito, era nos teus caminhos. Caminhos, Jesus é o caminho, a verdade. Então ele caminhava com Jesus. Desde o dia em que foste criado, até que se achou que iniquidade. Olha a palavra aqui, iniquidade. Transgressão da lei. Então existia lei no céu, existia. E ele o quê? Transgrediu a lei, está ensinando as pessoas também hoje transgredir a lei, dizer que não importa, não tem importância nenhuma você transgredir a lei. Olha, é Satanás. Deus fala, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O que é pecado? Transgressão da lei. Pelo que te lançarei profanado, fora do mundo de Deus, vai ser expulso, e te farei perecer. Vai morrer, Satanás vai morrer no momento. Ó querubim protetor entre as pedras ferroviárias. E Deus dá algumas razões. Elevou-se, ou seja, se exaltou.
o teu coração, a tua mente, por causa da tua formosura, por causa da beleza, das habilidades que ele tinha, né, os dons que Deus tinha dado para ele, se exaltou. Corrompeste a tua sabedoria, ou seja, o conhecimento que ele tinha foi corrompido por causa do teu resplendor. Exaltação própria, cobiça. Por terra te lancei, diante de reis te pus para que olhem por ti. Então, muitos estão seguindo a trilha de Satanás hoje, hein? Fazendo o quê? Praticando a iniquidade. E que Jesus disse que não vai aceitar. Oséias 4,6 diz assim, meus irmãos, meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. O conhecimento esse da verdade, da palavra de Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento da verdade, né? Também eu te rejeitarei. Olha, para que não seja sacerdote. Sacerdote é representante de Deus. Muitos vão ser expulsos. Deus não vai aceitar como representante dele. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, meus irmãos. Está vendo? Vai ser expulso por quê? Vai ser rejeitado porque esqueceu da lei do teu Deus. E também eu me esquecerei de quem? Dos teus filhos. Até os filhos vão sofrer as consequências, meus irmãos. Coisa difícil, porque você também vai ensinar para os filhos as coisas erradas, né? E para os filhos que não e que pode desobedecer e não guardar a lei. Então, Profetas e Reis é um livro excelente, eu recomendo você ler, de Ellen White, diz assim, foi o respeito pela lei divina que deu a Israel força durante o reinado de Davi. Davi foi forte porque enquanto ele guardou a lei de Deus. E nos primeiros anos do reinado de Salomão, que depois também de Salomão fez coisa errada. Foi pela fé viva na palavra que se realizou a reforma nos dias de Elias e Josias. Para voltar a guardar o quê? A lei. Foi para essas mesmas escrituras da verdade a mais rica herança de Israel, que Jeremias apelou os seus esforços para levar o povo a fazer uma reforma. Muitos não aceitaram, por isso foram levar o cativo. E desobedeceram o que? As leis de Deus. Onde quer que ministrasse, ele ia ao encontro das pessoas com fervente convite. Ouve as palavras dessa lei. O que é a aliança de Deus com o homem? Qual o documento que marca a aliança de Deus com os homens? É os 10 mandamentos. Palavras que dariam a eles plena compreensão do propósito de Deus e estender a todas as nações o conhecimento da verdade salvadora. E o sábado, meu irmão, é como se fosse um selo, um carimbo ratificando, ou seja, confirmando a lei dos deuses. Atos 17, 24, 28, meus irmãos, vamos encerrar. Deus que fez o mundo e tudo que neles há, Senhor, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Deus não está em nenhum templo feito. Mesmo que ele veio, né? Quando criaram o templo de Salomão, os templos lá, Deus apareceu, mas ele não habitava. Nem tampouco Deus é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Imagine. A gente fica pensando, né, que a saúde, né, vem do exercício físico, vem do vigor, vem disso, daquilo. Não, vem de Deus, a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens, né? Que algum diz que não, foi evolução, vários, né? Ou foi agora os extraterrestres, né? Criaram vários povos, não? De um só, quem é? De Adão. Fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Olha o que Deus disse para mim e para você, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação. Então, o tempo onde você está vivendo hoje, o lugar onde você habita, Deus já tinha determinado. Para quê? Para que você buscasse a Ele e o encontrasse. Se porventura tateando, mesmo sem perceber direito, o pudesse achar. Tudo o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, para a gente encontrar com Deus e Deus se revelar a mim e a você, para que a gente seja salvo. Ainda que ele não está longe de cada um de nós, mas Satanás tem criado o quê? Trilhas terríveis, tentando impedir a gente de conhecer a Deus. E ele diz que porque nele vivemos, nós vivemos, meus irmãos, é porque ele mantém a gente vivo. Nele nos movemos, e na vontade dele é que a gente está se movendo, nós estamos vivendo. E também existimos, é tudo na vontade dele. Assim como do próprio universo. Tudo que está criado vive, move, existe porque ele quer. Como também alguns dos outros poetas disseram, pois somos também a sua geração. Então Deus te espera
para que você o conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem ele enviou. E esta é a verdadeira vida eterna. Que Deus te dê um bom fim de semana. Desejo a ti o que é um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.